Não, participo do projeto Cinema nas Aldeias, Tabajara. Joia, bem-vinda, Eliane. Obrigada. Então, pessoal, essa será a ordem das nossas apresentações. Primeiro projeto a se apresentar vai ser Estudos e Práticas de Animação, EPA. O segundo projeto, Mulheres em Cena, Protagonismo das Mulheres na Cultura Popular. O terceiro projeto, Memórias e Histórias de Vida entre Idosos Residentes do Centro Espírita Nosso Lar. E o quarto projeto, Cinemas nas Aldeias Tabajara da Paraíba 2020. Então, desejo uma ótima apresentação a todos, e que possamos ter aí um debate frutífero e produtivo para todos nós. Boa tarde. Eu posso compartilhar a tela? Sim, por favor. Só um momento. Então, boa tarde a todo mundo. Eu me chamo Matheus, sou aluno do curso de Mídias Digitais e bolsista do projeto EPA, Estudos e Práticas em Animação. O projeto EPA, ele inicialmente começou sozinho, né, porque foi pelo edital do Probex, e logo em seguida se juntou ao EITA, que é Estudos e Práticas de Animação também, só que com outro nome. Só que, assim, a gente, de práticas, a gente pega as práticas e no outro, a gente implementa essas práticas na sala de aula, o que seria feito esse ano. Só que, como veio a pandemia, a gente optou por continuar o projeto à distância da seguinte forma. A gente começou com reuniões internas sobre o projeto, sobre o que seria o projeto, sobre o que seria abordado. Começamos a estudar as práticas, as técnicas de animação e começamos com stop motion. Com isso, a gente também teve aula com professores do departamento que são ligados a roteiro, personagens, ilustração, essas coisas. E, com isso, resolvemos fazer com que todo o conteúdo que a gente estudou fosse disponibilizado para outras pessoas. E como a gente fez isso? A gente criou um projeto junto, né, chamado Anima Live, que esse projeto reuniu pessoas, inclusive pessoas de fora, não só da universidade, que deram aula para uma quantidade de pessoas maior, que inicialmente a gente teria uma quantidade limitada à escola pública, que seria a Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria Honória Santiago, lá em Santa Rita. E, com isso, a gente também ensinou as pessoas a produzir personagem, 3D, essas coisas. Eu gostaria que Kaliane, falasse mais um pouco sobre isso. Boa tarde, meu nome é Kaliane Lira, eu faço parte do projeto de Estudos e Práticas de Animação. Eu sou do curso de Comunicação e Mídias Digitais também, faço o 6º período atualmente, e o que eu queria falar era mais que, tipo, no meio dessa realidade que a gente teve a pandemia, que o projeto tinha começado em abril, onde a pandemia tinha acabado de conhecer, a gente teve que adaptar muitas coisas, porque o primeiro objetivo da gente era visitar a escola, para passar o conhecimento que a gente tinha estudado durante as
as reuniões do Google Meets, em que a gente adquiriu muito conhecimento. Teve aulas com o professor Bertan Lira sobre roteiros, e ainda teve Alberto Pessoa, onde teve a criação de personagens. E com isso a gente conseguiu produzir não só roteiros sobre narrativas e curtas que a gente ia fazer, que a gente está fazendo, está em produção, e como também os personagens. Inclusive, passa o Zé, por favor, Matheus. Inclusive, aqui, ó, como vocês podem ver nas imagens, temos as imagens de 2 personagens que a gente produziu. Isso seriam dois curtas, em que um deles, o de cima, seria mais sobre uma curta sobre a violência doméstica, e o de baixo seria mais relacionado à pandemia. Seriam 2 roteiros que a gente tinha produzido e a gente está em produção. E junto a esses roteiros, a gente ainda teve a produção das lives, onde a gente trocou conhecimentos com a comunidade externa ao UFPB, não só alunos de fora do curso de mídias digitais, como também pessoas de fora. Por exemplo, a live mais recente teve a participação de Diego Brandão, que é coordenador de um projeto de animação do IFPB, que era o objetivo principal da gente antes, era entrar em comunicação, visitar esse projeto. Não só isso, a gente também abordou questões de gênero e a questão da violência doméstica por meio dos roteiros e dos personagens. Como também podemos colocar toda essa experiência, todo esse conhecimento nas redes sociais e compartilhar, e interagir com as pessoas de fora. Então, teve uma certa experiência prática e uma experiência teórica por parte dos alunos, e a gente pôde absorver muitas referências e fontes bibliográficas de como fazer animação e como produzir. Apesar de tudo que tem ocorrido durante a pandemia, a gente percebeu que é possível fazer animação mesmo sem ter o equipamento, mesmo sem ter as câmeras necessárias, adaptando o nosso espaço para produzir as animações. E, por enquanto, é assim que está ocorrendo o trabalho, o projeto. Então, é como o Carly falou, a gente não, mesmo com as limitações, a gente não teve uma dificuldade grande em produzir algumas coisas, né? Assim, para produzir a animação em si, que teria que ter uma presença física, a gente ainda não começou, mas para produzir pelo menos o roteiro, a criação de tudo antes da pré-produção, a gente conseguiu fazer isso. Tem ainda mais 3 minutos, Kali e Matheus. Querem falar algo ou se sentem satisfeitos? Então, por mim eu estou satisfeita, porque eu acabei falando muito rápido. E é isso. Tá joia, muito obrigada, então, parabéns pelo projeto. Vou pedir para você parar o compartilhamento da tela e passar a palavra para a professora Ana Carolina. Tem 5 minutos para conversar. Parabéns, Matheus, parabéns, Karian e os outros membros aí do projeto, professor coordenador. Projeto muito lindo, né? Eu trabalho em projetos mais relacionados à área da saúde,
E sinto falta, sabia, de uma parceria com vocês. Depois a gente vai trocar umas figurinhas sobre isso, porque a gente desenvolve alguns trabalhos e fica faltando a questão da animação e tudo. Eu acho que daria uma boa troca entre a gente. Eu fiquei na dúvida de que forma vocês interagiram com a escola. Vocês chegaram a fazer ações à distância na escola ou não foi possível? Então, não foi possível porque, como é que eu posso dizer? A relação entre os alunos da escola com o meio tecnológico era muito limitada, né? Então, assim, ficou bem difícil. A gente ainda tentou um contato, aí tentou depois um contato com o IFPB, e mesmo assim não foi possível. Aí a gente, com isso, a gente foi para as lives para atender pelo menos uma quantidade de pessoas de fora um pouco maior. Ah, tá, entendi. E em relação aos objetivos e metas de desenvolvimento sustentável, em qual que vocês acham que o projeto de vocês contribui? Kali? Não sei exatamente dizer, mas, tipo, a gente, quando teve a produção das animações, o que a gente achava que tinha que utilizar equipamentos de maior custo, alguma coisa, a gente conseguiu adaptar. Ou pelo menos reutilizar coisas que, tipo, porque quando a gente teve pesquisas, por exemplo, de produzir animações de stop motion, onde precisa ter bonequinhos e montar os cenários, a gente achou que dava para adaptar com as coisas que a gente já tinha. Por exemplo, pequenas decorações ou até mesmo o próprio espaço de trabalho. Teve uma animação de uma participante do projeto que ela utilizou a própria mesa bagunçada dela e utilizou decorações de, por exemplo, a galinha de cerâmica, em que ela utilizava a galinha viajava por meio da mesa. O que não precisava de muitos equipamentos de grande porte ou qualidade de imagem muito grande. Precisou apenas de um celular e do que ela já tinha, que era os objetos dela. Vocês são bem criativos, né? Com certeza uma qualidade aí do projeto, e a gente realmente teve que se reinventar, né, nessa pandemia. Isso estimulou também, de certa forma, né, a gente a se desenvolver, a se reinventar, isso é bom. Né? Tudo tem seu lado bom e ruim. Parabéns pelo projeto, parabéns ao professor, orientador, eu estou satisfeito. Tá legal, obrigada, professora Ana Carolina. Bom, então vamos passar para o segundo projeto. Mulheres em Cena, protagonismo das mulheres na cultura popular. Boa tarde, sou eu. Só um momento para eu poder compartilhar a tela. Pois não. Já está apresentando? Ainda não, Israela.
Vou tentar novamente. Você precisa de algum apoio, de alguma ajuda? Aqui está Israela, um pouco da estamos te ouvindo, estamos te ouvindo, Israela, concordo. Se você quiser, a gente pode pular para outro projeto, não é, professora Candice? Sim. Agora, Israela ficou congelada para nós. Vamos ver, ela está retornando para a sala. Vamos ter paciência aí com a tecnologia. Israela. Olá. Olá. Ainda bem. A internet aqui está um pouco ruim. Eu vou tentar apresentar. Se não der certo, eu aí de lado. Certo. Ainda não enxergamos a tela. Estou tentando compartilhar ainda. Está caindo. Vamos aguardar só mais um minutinho. Professora, se ela não conseguir dessa vez, a gente passa para o outro projeto. Tá Aí legal. a gente deixa ela por último. Tá joia, Edson. Esse é o nosso aprendizado, né? Saber lidar com essas interferências. O pessoal do projeto Memória e Histórias de Vida entre Idosos, residentes no Centro Espírita Nosso Lar, gostaria de apresentar, enquanto Israela retoma. Pode ser, professora. Joia.
Então, pode ser, Israela, você estiver aqui, a gente vai pular para o próximo projeto e depois retoma para o seu. Tá legal? Fica à vontade, Thaís. Olá, boa tarde. Eu me chamo Maria Eduarda, faço Ciências Sociais, estou no 5º período e sou aluna bolsista do projeto de extensão Memória e História de Vida entre Idosos Residentes no Centro Espírito Nosso Lar. Posto pelas alunas voluntárias Thais Lopes Vasconcelos e Jaqueline Figueiredo Silva, e coordenadora Maria Patrícia Lopes Goldfarb. A princípio, o presente projeto de pesquisa possuía como objetivo os idosos residentes do Centro Espírito Nosso Lar, mas devido à pandemia foi readaptado e foi necessário fazer uma alteração do público-alvo. Passamos a entrevistar os idosos em isolamento domiciliar através das tecnologias e da internet, né? WhatsApp, e-mail, etc. O objetivo geral é colaborar com o exercício de memória entre idosos, onde seus saberes sejam protagonizados, né? Estimular o exercício de memória social por meio de escutas individuais. Mas, com o cenário da pandemia, a gente pensou em como refletir sobre os idosos em isolamento social, investigar como o coronavírus é aprendido por eles e como eles estão lidando com a pandemia da Covid-19. Alguns objetivos específicos analisar como os idosos significam o momento atual de vida a partir de que categorias classificam a chamada terceira idade, estimular a formulação de materiais educacionais e ferramentas pedagógicas sobre este grupo, junto com os professores e estudantes, avaliar se há distinções entre falas de homens e mulheres através das entrevistas, investigar como o coronavírus é aprendido por eles e verificar as concepções e práticas de isolamento social vivido por esses idosos durante o isolamento social e na pandemia. Agora eu vou passar a fala para a Thaís. Boa tarde a todos. O nosso trabalho, ele está na Metas para Desenvolvimento Sustentável, no item 10, categoria Redução das Desigualdades. A metodologia utilizada. A nossa pesquisa contempla idosos acima de 60 anos que estejam em situação de isolamento social por conta da Covid-19, problematizando a ideia de grupo de risco através das visões nativas a respeito, né? É uma pesquisa qualitativa. Nós fizemos entrevistas online, via WhatsApp, telefone, e-mail, quando possível presencial, mas seguindo todas as normas de segurança com isolamento, ou com distanciamento social e com máscara. Nós entrevistamos 4 homens e 16 mulheres, todos os homens são casados, aposentados e vivem com as suas esposas. Entre as mulheres, 2 são solteiras, 1 é divorciada, 7 viúvas e 6 casadas. Tudo com autorização, né? Todas as gravações foram autorizadas. Depois a gente transcreveu todas as gravações, né? Tinham gravações desde 15 minutos a 1 hora, né? Os homens, eles geralmente falam mais rápido, mas as mulheres, elas falavam bastante. Os resultados, né? A gente focou em 3 pontos, né? Como eles viam o envelhecimento, né? Eles viam como uma fase de vida natural, mas eles só se reconheciam como idosos não pela questão da idade, né? Porque a idade a gente estudou nos referenciais teóricos pela abordagem antropológica, que é uma construção social. Então, eles não se viam como idosos, eles só se veem como idosos quando começam a vir as doenças, quando eles começam a ficar mais dependentes das outras pessoas, né? Outro ponto que a gente abordou foi a concepção de grupo de risco, né? A maioria tinha muito medo de ser infectado, né?
quando a gente perguntava se eles se consideravam um grupo de risco, eles, ao mesmo tempo que eles repetiam o senso comum, porque a mídia fica o tempo todo falando que eles são um grupo de risco, né? Eles não se sentiam grupo de risco, porque eles acham que a Covid atinge qualquer pessoa, né? A experiência em situação de isolamento para eles é bem complicada, porque eles já são isolados, já ficam um pouco à margem da sociedade por serem idosos, e eles sentiam isso, né, eles demonstravam isso, o quanto eles estavam se sentindo presos, aquela situação de prisão, falar com os familiares, que seja um telefonema era muito importante, tinha gente na entrevista que ficou falando muito, a gente via que eles estavam sentindo falta de conversar com alguém, né, e para eles é um momento bem complicado mesmo. Outro ponto também que a gente ressaltou foi a questão do idatismo ou etarismo, que é o preconceito em relação à idade. Eles sentem isso, né? Os idosos percebem essa categoria como uma categoria que sofre muito preconceito, né? A gente até tinha pegado uns memes na internet a respeito, vou tentar projetar no final, de como os idosos, tinham muitos memes falando que tinha que prender os idosos, né? Essas coisas, e eles sentem isso na pele diariamente, eles retrataram isso. Por isso também a gente fez uma página no Instagram, nós fizemos uma página, e agora eu vou passar para a Jaqueline, que ela vai explicar melhor para vocês. Boa tarde a todos. Meu nome é Jaqueline, eu sou aluna do curso de Serviço Social, do 3º período, e aluna voluntária do projeto. Então, nós construímos uma conta, né, nas redes sociais, no Instagram, intitulada Memórias Idosos _UFPB, as meninas vão colocar no chat, para quem quiser dar uma olhada. A gente quis usar o Instagram como forma de propagação de conteúdos acerca da pessoa idosa e também de isolamento social. E o nosso objetivo com esse Instagram é que a gente possa quebrar alguns paradigmas, né, que estão relacionados com a pessoa idosa, né, muitos preconceitos também, além dos memes, como o Thaís falou, né, que houve muito de manter o idoso em casa, porque teimosia, essas coisas, mas muitas vezes eles não escutam o outro lado, né, não sabem que essa pessoa idosa teve uma mudança muito drástica, né, na sua rotina, na sua vida. Então, esse Instagram, ele serviu como essa forma para a gente trazer mais conhecimento para a pessoa leiga que não entende muito do assunto e a gente ter como essa propagação. Quero destacar também que nas nossas postagens vocês vão ver que são todas inclusivas, ou seja, a gente usa a hashtag para cego ver. A hashtag para cego ver é a descrição de tudo que tem na imagem, né, para a pessoa com deficiência visual saber o que está posto naquela imagem, né? Os celulares de agora, né? Muitos têm essa função que eles leem e vai ajudar tanto na inclusão quanto para que eles também tenham acesso a esse conteúdo. Como a Thaís, né, abordou, a Covid-19 ela trouxe uma doença nova, né, que foi acometida, que tem muitas incertezas da medicina, então os idosos, eles afirmaram sempre que tinham muito medo de sair de casa, né, eles ficaram dependendo de terceiros, né, seja a família, seja um vizinho, né, muita gente também que morava sozinho se sentiram mais ainda só, porque eles não têm uma presença da família, de ninguém. Então, foi uma das principais que eles nos trouxeram, foi esse isolamento com a solidão, né? Porque eles não têm mais alguém para conversar, para se distrair, aí acabaram se sentindo sozinhos. Em relação à extensão, foi, ao mesmo tempo que foi desafiador, né, executar a extensão em meio a uma pandemia, foi muito enriquecedor, né, nossa experiência vai ser algo que vamos levar por muito tempo, né, pro resto da vida, com certeza, e agregou muito também na nossa profissão, né, a gente teve que criar alternativas para se adaptar a nova configuração que estamos vivendo, né, também ressignificar várias coisas,
usar principalmente o meio tecnológico, pensar em estratégias que a gente pode propagar o nosso projeto. E foi muito enriquecedor, como eu falei, e foi agregador de conhecimento. Tenho certeza que todas nós vamos sair com uma bagagem muito grande, né, com a nossa experiência. E eu também agradeço pela atenção de todos, e é isso. Obrigada. Obrigada, Jaqueline. Obrigada, Thaís e Maria Eduarda. Vamos passar agora para as palavras da professora Ana. Parabéns, minha gente, pelo projeto, professora orientadora do projeto. Assim, a gente já sabe, como vocês bem colocaram, né, que os idosos, eles já viviam uma situação de exclusão mesmo, né, pela sociedade, mas com a pandemia isso acho que nem duplicou, né, piorou bastante. Então, projetos como os de vocês, se já era importante, imagina nesse momento, sabe? Eu imagino que foi difícil para vocês readequarem, né, tudo que vocês já tinham pensado inicialmente, mas a importância, né, de vocês estarem dando essa assistência, e principalmente diminuindo, né, esse preconceito mesmo, né, muito, vocês não têm noção que vocês podem ter, né, impactado aí na vida dessas pessoas, né. Eu senti muito, assim, a questão desse isolamento dos idosos, assim, idosos que eu conheço reclamando, porque as pessoas não ligavam, né, a gente sempre falava, olha, tem que ficar isolado, mas não distante, né, tem que conversar, então é muito importante vocês estarem atuando nesse momento, né, que bom que vocês estavam aí nesse projeto, parabéns. Eu fiquei na dúvida, né, quando você falou do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, se não era o objetivo, sabe, de saúde mesmo e qualidade. O que vocês defenderam mais, assim, de desigualdade? Professora, acredito que seja porque os idosos refletiam muito a questão do preconceito, sabe? E aí a gente tentou focar em diminuir o preconceito mesmo, em relação a eles, que aumentou muito mais por conta da pandemia. Entendi. E, assim, para vocês, como extensionistas, assim, vocês mudaram até, eu sei que com certeza é uma construção muito grande, assim, mas eu acho que para o pessoal, vocês mudaram, assim, com os seus familiares, com os idosos próximos a vocês, estimularam pessoas próximas a vocês? Completamente, professora. Eu vi que eu reproduzia muitas circunstâncias, entendeu? Nossa, melhorei 100% como pessoa, sabe? Até no tratamento com meus próprios pais, que estão em isolamento ainda, por conta da minha mãe estar com uma doença que deixa ela mais ainda em grupo de risco. Então, nesse quesito, assim, para mim foi bem enriquecedor. Posso imaginar. Com certeza foi muito enriquecedor. E outra coisa também era que eles viam a gente como amiga quando a gente ia falar, que eles se sentiam menos sozinhos porque tinha alguém que queria escutar eles, né? Eles ficaram até felizes porque diziam assim, nossa, tem alguém querendo escutar o que a gente está passando, né? Foi um momento que mexeu muito com nossas vidas, então eles ficavam felizes e a gente mais ainda, né? E com certeza mudou totalmente nosso pensamento em várias circunstâncias, né? Foi muito, ao mesmo tempo, como eu disse, desafiador, foi enriquecedor demais. Parabéns pelo trabalho, meninas. Parabéns ao professor orientador e toda a equipe. Parabéns, eu vou reiterar. A Maria quer falar alguma coisa? Maria Eduarda? Não, quero não. Obrigada. A você. Então, vamos passar para lá. Vamos retomar, né, Israela? Se você estiver por aí e a conexão estiver melhor. Estou sim, dá para me ouvir? Sim. Certo, vou só ligar a câmera. Eu acho que eu não vou poder passar os slides, porque acho que a minha internet não permite. É um pouco ruim, então acho que só a minha imagem e o microfone dá para eu explicar direitinho o projeto. Vocês estão vendo a minha imagem?
Estamos. Certo. Já posso começar? Certo. Então, boa tarde. Eu me chamo Israela Hanna Araújo Lacerda. Eu sou bolsista do projeto Mulheres em Cena e atualmente eu estou no 4º período de Letras, Língua Portuguesa na Universidade Federal da Paraíba. Bom, o projeto no qual eu participo é o Mulheres em Cena, o protagonismo das mulheres na cultura popular, e ele tem a coordenação da professora doutora Luciana Calado. E aí o projeto, ele parte de um pressuposto de que a sociedade, infelizmente, ela reflete um espectro patriarcal mesmo. É uma sociedade que se vê imersa em padrões criados em cima de valores masculinos, infelizmente. E aí esses valores, eles são reverberados até nos âmbitos culturais, né? E quando a gente, por exemplo, está numa conversa que se fala cultura popular, nós sempre colocamos essa cultura em relação à figura do homem. O cordelista, o repentista, o tocador, nunca há mulher cordelista, nunca há mulher repentista. E é a partir daí que surge o intuito do Mulheres em Cena, que foi um projeto criado no ano de 2019, sob a orientação da professora Luciana Calado, que tem parceria com o NUPO, que é o Núcleo de Documentação, de Pesquisa e Documentação da Cultura Popular, que também é da universidade. O nosso objetivo é divulgar, valorizar, disseminar, informar, fornecer espaço para essas mulheres artistas da cultura popular compartilharem seus saberes e suas artes. E o outro objetivo também do nosso projeto é promover um espaço do debate da cultura popular feminina no âmbito da academia, visto que isso ainda está em emergência, né? Embora seja falado, ainda não tem tanto espaço, e o nosso projeto também, ele tem esse estímulo. E aí, apresentando a equipe, né, que dá vez e voz a esse projeto, sou eu e mais 6 mulheres, né? É uma equipe formada de mulheres. A coordenadora é a professora Luciana, como eu já falei. Nós temos 4 colaboradoras, que 2 mestrandas, Yasmin e Aniele, uma doutoranda, que é a professora Luciana Dias, e eu, a bolsista Israela, e uma colega minha, né, a voluntária Karen Targin. E aí, a gente vem para o principal ponto do nosso projeto, que são as adaptações metodológicas em tempo de pandemia. Primeiro, a gente tentou integralizar o projeto em todas as plataformas digitais para alcançar esse público, né? Essa tríade das artistas populares, a universidade e a sociedade, né? Porque isso é o objetivo da extensão universitária. E aí a gente quis colocar esse projeto em várias plataformas. Por exemplo, nós temos um Instagram, né, que é o Mulheres em Cena Underline, eu posso colocar no chat depois. Nós temos e-mail, nós temos LinkedIn, nós temos o StreamYard, nós temos o YouTube. Nós temos várias plataformas que nós desenvolvemos nossas ações através dessas plataformas. E aí também nós fazemos reuniões metapresenciais no Google Meet, né, com encontros teóricos sobre textos que falam sobre mulheres na cultura popular, reuniões para definir essas ações metodológicas. Nós temos também um Drive, né, que ele é como se fosse uma biblioteca virtual para o nosso público entrar e pegar todo o acervo sobre mulher e cultura popular que eles quiserem, né, vídeos feitos pelos integrantes, artigos, enfim, vários documentos. E aí nós temos também um podcast, o podcast ele está no aplicativo Anchor, nós temos 5 episódios, onde nós convidamos artistas da cultura popular que falam sobre suas vivências, sobre suas obras, como é ser mulher na cultura popular, e é como se fosse uma entrevista que nós fazemos com ela todas as sextas-feiras. Nós temos também uma programação no Instagram, que cada dia da semana, basicamente 3 dias na semana, nós fazemos uma ação diferente ao nosso público do Instagram. E o nome dessas ações, primeiramente, a primeira ação, ela se chama Conheço Não, Me Conta Mais, que é onde nós colocamos textos que falam de mulheres na cultura popular, mulheres da cultura popular falando sobre cultura popular, né? Nossas integrantes também falando sobre esses estudos teóricos de mulheres, a historiografia das mulheres na cultura popular. Temos o Vixe Que Coisa Bonita, declamando cultura popular, que é um momento mais artístico, onde nossas integrantes, elas declamam cordéis, contam histórias, né, cantam trovas de mulheres, né, na cultura popular. Temos um Dedo de Prosa com pesquisadores, que nós trazemos pesquisadores para falarem sobre suas pesquisas em cultura popular, seja ele mulher
seja ele homem, que fale de mulher em cultura popular. Nós temos o podcast, né, o protagonismo feminino na cultura popular, como eu falei para vocês anteriormente. E a nossa última ação que está acontecendo, né, para eu finalizar minha apresentação, é as Marias Bonitas da Cultura Popular, onde a gente traz essas mulheres para o Instagram, para as nossas plataformas, no qual elas se apresentam, né? Nós tivemos vários artistas, como, por exemplo, Emilie, que é contadora de histórias, que mora em São Paulo, Catarina Calungueira, que é uma mulher que faz suas calungas no Rio Grande do Norte. Tivemos uma aprendiz de pife, que ela também mora em São Paulo. Tivemos vários cordelistas que moram aqui na Paraíba, como Maria Aparecida, Juliana Soares, Anne Caroline. E nós estamos realizando agora, no mês de novembro, o mini curso Cultura Popular e Autoria Feminina. São 8 encontros, né, todas as quintas-feiras, das 2 às 14 horas, e nós criamos esse espaço para falar sobre cultura popular, né? É um mini curso que ele tem a duração aí de 2 horas, todas as quintas-feiras, e nós temos uma programação específica para cada quinta-feira. Cada quinta-feira é um gênero da cultura popular sobre mulheres, né? O primeiro foi falar sobre Lourdes Ramalho, que é uma dramaturga do teatro nordestino. O segundo foi mulheres repentistas, depois mulheres cordelistas, depois mulheres xilogravadoras, e aí falamos sobre mulheres contadoras, depois começamos a falar de memória mítica em João Pessoa, as jurameiras, né? A questão da Umbanda, essas religiões. Depois viemos com as romanceiras, depois viemos com a Penha Cirandeira, que é uma grande mestre de ciranda. Depois viemos com um pouco de roda e vamos terminar agora, inclusive, dia 19, um encerramento com vários artistas declamando e cantando e tocando, e vai ser um momento muito bonito. E para terminar minha fala, para falar os resultados da minha experiência como extensionista, né? O nosso desenvolvimento perante essas ações do projeto é ver que os meios digitais, devido a esse contexto, né, de pandemia, eles conseguiram sim dialogar com o nosso público, né, conseguiram sim fazer essa tríade, universidade, sociedade e artistas populares. Além disso, como resultado, nós percebemos que o projeto ele se tornou uma ponte de referências para aquelas pessoas que são interessadas em cultura popular e não tinham onde buscar fontes. Então, nosso projeto ele se tornou uma fonte. Nós percebemos também uma integralização muito grande de artistas de várias partes do Brasil, uma globalização dessa cultura popular feminina, tanto que nós tivemos contato com mulheres de São Paulo, Rio Grande do Norte, João Pessoa, Campina Grande, até mulheres de Portugal, quando nós tivemos contato com as trovadoras itinerantes, né? E, por fim, como extensionista, eu vejo que o Mulheres em Cena também é um espaço para compartilhar cultura, compartilhar arte, compartilhar conhecimento, saberes, em meio a um cenário tão uma incerteza tão grande, o Mulheres em Cena, ele trata a cultura com sensibilidade, com alegria, trazendo um pouco de arte, né, para as casas das pessoas e para o nosso público, né, fazendo com que a gente preserve a nossa cultura como desenvolvimento sustentável, né, valorizar e preservar essa cultura que é tão importante para a gente. Então, é isso. Eu queria ter mostrado os slides, mas não deu. Eu espero que vocês tenham entendido. Obrigada. Obrigada, Israela. Professora Ana. Parabéns, Israel, todos os membros aí, né, pelo trabalho. Excelente. Muito excelente. Deixa muito claro assim, todas as ações que vocês vêm desenvolvendo. O trabalho tem sido árduo, né, Israel? Bastante, vocês são bem ativos, né, no desenvolvimento do projeto. E trabalho lindo, né, de preservação ainda da cultura popular, envolvendo as mulheres. Eu só fiquei curiosa, porque só tem mulheres na equipe. Quando você falou que são as mulheres, as alunas, as colaboradoras, são só mulheres, né? Mas vocês chamaram artistas homens também, né, para falar sobre isso, sobre a cultura popular, não foi? Sim. Sim, são só mulheres. Mas, assim, coincidência, né?
a gente chamou um pesquisador, o nome dele é professor Laércio, ele tem uma... Sim, coincidência. Tanto que a gente comentou com ele que ele era o bendito entre as mulheres, porque no minicurso só tem ele de homem e o resto são todas mulheres pesquisadoras. E aí ele riu muito. Esse trabalho, pelo que eu vi, assim, ele já é bem sólido, né? Já é um trabalho que vem sendo desenvolvido há muitos anos. Eu não sei, assim, a impressão que deu foi que com a pandemia ele, assim, se difundiu pelo Brasil. Eu não sei se já era difundido, mas parece que isso deu uma abertura para uma difusão até maior, né? Dessa cultura popular. Estou enganada ou já era feito isso? Olha, o projeto, ele tinha, sim, já um pouco de relevância, mas ele acontecia mais no espaço do NUPO, né? No prédio do NUPO. E aí, com a pandemia, a gente realmente difundiu muito o projeto, tanto que nós temos quase 1.000 seguidores no Instagram, nossos vídeos são muito bem vistos por todo mundo. A gente ficou até surpreso, né, com essa divulgação, assim, que a gente não esperava, né? E está sendo, assim, um divisor de águas. Embora a pandemia seja tão trágico, né, a gente tem difundido muito os nossos valores, sobretudo no Nordeste, né, que é o nosso foco, mas também em todo o Brasil e até em alguns lugares do mundo. E o que você me diria da Israel antes e após o projeto? Olha, quando eu passei, isso até mexe um pouco com o meu emocional, porque quando eu passei na seleção do projeto, eu não vou chorar. Eu fiquei muito feliz, porque eu não sou de João Pessoa, não sou natural de João Pessoa, eu sou do Alto Sertão da Paraíba, né? E aqui as tradições, elas são muito concretas, né? A gente está muito ligado à nossa ancestralidade. E minha família, ela sempre foi assim, da agricultura, né? Eu tenho um pai que ele é cordelista e ele me ensinou a fazer o feito do cordel. E quando eu passei nesse projeto, eu fiquei muito feliz, porque é como se eu tivesse, mesmo em João Pessoa, numa cidade grande, numa capital, que eu não sou muito familiarizada, né, com essa cidade grande, porque eu sou de cidade pequena, eu me sinto lá como se eu estivesse aqui, em casa. Aí esse projeto foi como se fosse um lar para mim. E ele também me deu várias referências de pesquisadores, porque eu conhecia muitos artistas, mas eu não conhecia as pesquisas, né? E ver tanta pesquisa, tanta gente pesquisando sobre mulheres e cultura popular, isso abriu muito meu leque. Eu agradeço demais a professora Luciana por essa oportunidade, espero ficar no projeto aí até onde der. Parabéns para vocês aí pelo projeto, por esse empoderamento aí feminino, né, na cultura popular, e com certeza vai ter um futuro brilhante, Israel. Sua apresentação foi excelente, parabéns. Obrigada. Parabéns, Israela. Então, vamos agora passar para o próximo projeto e último. Obrigada, professora. Faço minhas as palavras da professora Ana, que a arte e os conhecimentos populares estejam entre nós na universidade. Então, agora vamos para o projeto Cinemas nas Aldeias, Tabajara da Paraíba. Fiquem à vontade. Boa tarde. Meu nome é Renata Tatiane, sou aluna do curso de Ciências das Religiões, 4º período, e sou aluna bolsista do projeto Cinema nas Aldeias Tabajara 2020. Então, nosso projeto tinha como objetivo inicial irmos até as aldeias Vitória e Barra de Gramame, a fim de exibir filmes com temas de interesse dos indígenas, no intuito de despertar ideias e gerar rodas de conversa, proporcionando a eles cultura e lazer, além, né, de identificação, reafirmação e valorização desses povos indígenas. Como participantes, tivemos 7 alunos voluntários, né, universitários voluntários, além de 4 colaboradores, né, que são professora Eliane Farias, Glício, Carlos Augusto está aqui presente,
e Márcia Figueiredo. O projeto Cinema nas Aldeias Tabajara é coordenado pelo professor doutor Luzival Barcelos. Então, como eu falei do objetivo, né? O objetivo nosso era irmos até as aldeias, porém, devido à pandemia, não foi possível, então tivemos que nos adaptar a novas realidades, né? Então, participamos de muitas reuniões virtuais, utilizamos como metodologia reuniões no Google Meet, grupo no WhatsApp e além da comunicação via e-mail. Também todas as nossas reuniões foram registradas em atas enviadas ao coordenador, além dos registros fotográficos, né? Criamos a rede social, o Instagram, né? Temos nosso Instagram e também um canal no YouTube. Rayane está aí? Eu queria que você passasse o slide, por favor. Só um minuto, eu vou colocar o slide. Bom, então, como eu estava dizendo, dessa forma, né, como nós não podemos ir até as aldeias, né, a gente trouxe os indígenas até nós, como? Através de nossos eventos, né, nossas lives, né, que foram verdadeiros eventos. Porque eles vieram, se sentiram valorizados e expuseram, né, suas falas, suas vozes, e está tudo registrado nas nossas redes sociais. Vamos esperar que ela compartilhar a tela para eu explicar melhor para vocês. Bom, então, enquanto ela não coloca, eu vou falar sobre os nossos eventos, né? A nossa primeira live, né, intitulada Nossa História Não Se Inicia em 1988, trouxemos Cacique Edinaldo Tabajara, da Aldeia Vitória, trouxemos também o Petrônio Machado, coordenador da FUNAI Regional de João Pessoa. A live foi mediada pelo nosso coordenador, doutor Lesival. Na segunda live, participaram os universitários indígenas Tabajara, e tivemos como convidados a Bernardina Juvenal, né, a vice-reitora da UFPB, tivemos também participações da Érica Max, reitora da Uniesp, do Cícero Lacerda, coordenador do Uniesp, e a mediação foi feita pela equipe do projeto, ou seja, de universitários para universitários, né? Tivemos um diálogo muito, muito rico, onde os universitários indígenas Tabajara puderam expor suas dificuldades e também suas superações. Na terceira live, intitulada Espiritualidade e Religiosidade Tabajara, trouxemos o cacique Carlinhos Tabajara, da aldeia Barra de Gramame, além de Juscelino Tabajara, da aldeia Barra de Gramame. Tati, eu não estou conseguindo, mestre em Ciências das Religiões. Desculpa, eu não estou conseguindo colocar o slide aqui na tela. Tá ok, tudo bem, vamos seguir assim. Tá Obrigado, certo. Rayane. Bom, na quarta live, né, trouxemos o tema Saúde Indígena Tabajara. Aí convidamos duas agentes de saúde Tabajara, que foi a Janiara Tabajara, que é a agente indígena de saúde e saneamento, além de Wilson Roberto Ortiz, que ele é coordenador
da Saúde Indígena na Paraíba, Distrito Sanitário Especial Indígena, de SEI. E assim, nosso projeto seguiu em plena atividade, sempre em conexão com os Tabajaras da Paraíba, né? Como eu falei, foram muitos diálogos, muitas reuniões, muita troca, então foi um momento muito rico, né? De universitário para universitário, a gente pôde conhecer os indígenas, os caciques, eles trouxeram muito conhecimento para nós. Como resultados, através, né, dessas lives, o povo Tabajara da Paraíba pôde expor ao público sua história, seus desafios, lutas, superações. Dessa forma, nós, né, universitários do Probex, né, podemos ter contato com os Tabajaras e absorvemos diversos conhecimentos. Haja vista que, durante a execução do projeto, foram tratados diversos assuntos concernentes à causa indígena, como demarcação de terras, saúde, educação, história, espiritualidades, religiosidades, entre outros. Então, como vocês podem ver, foi bem diversos nossos temas. Por sua vez, né, os Tabajaras receberam com satisfação as atividades do projeto, onde os mesmos participaram com entusiasmo dos diálogos propostos. E, como conclusão, esse projeto se faz estritamente necessário por ser uma ferramenta de reconhecimento da identidade tabajara. Em cada apresentação, podemos sentir a satisfação dos indígenas em poder falar de sua própria história como sinal de resistência ao passado, que tentou apagá-los da memória paraibana. Contudo, apesar de não termos ido de fato às aldeias, por conta do momento pandêmico, que ocorre nesse ano de 2020, transformamos a dificuldade em oportunidade e lugar de fala para eles. As lives atingiram não só a comunidade acadêmica, mas toda a sociedade em geral, pois todos os diálogos foram abertos ao público e estão gravados e expostos nas redes sociais do projeto. Se tiver tempo, se algum colega de projeto quiser dar uma palavra. Então, o que eu posso falar é que nas reuniões a gente teve, a gente debateu sobre como seria organizado as lives, quais temáticas, quem poderíamos chamar para debater sobre temáticas relacionadas ao povo tabajara, e as temáticas foram de suma importância e tiveram bastante relevância nesse momento. Várias pessoas participaram das lives, foram vários momentos interessantes dentro do projeto. Mais alguém quer falar? Carlos Augusto está aí. Boa tarde a todos e a todas. Para complementar a ótima apresentação da colega Renata e da fala da colega Rayane, complementar no sentido de dizer que nós fizemos um processo de reorientação num período muito delicado, né, do planeta, da humanidade, né, num momento em que a sensibilidade, em que todas as políticas públicas ficaram extasiadas, num momento em que a sociedade mais necessitava. E, sobretudo, num projeto que era voltado para o processo de afirmação étnica, que é o cinema nas aldeias tabajaras, reorientar não foi simplesmente reprogramar ou rearticular uma perspectiva do projeto, mas foi abrir um canal de possibilidade, de humanidade, de diálogo, sobretudo de acalento, como falou a apresentação anterior, sobretudo para um povo tão sensível, né? E aí isso foi de suma importância. Isso serviu de um novo fazer metodológico, de propor o inédito viável, sobretudo um novo esperançar para esse novo normal, entre aspas, porque, na verdade, foi um olhar para si, um olhar para dentro de cada um, e ninguém melhor nessa sociedade, né, pós-moderna, do que os indígenas, para nos ensinar a lidar com essa reviravolta que a natureza nos oferece.
Então, nesse sentido, os tabajaras, eles tiveram a voz, eles foram ouvidos e ensinaram à sociedade aquilo que eles vivem cotidianamente, né, com as suas adversidades, com as suas limitações, aquilo que a sociedade lhe impõe e que lhe impôs mais ainda diante desse momento de pandemia. E a rearticulação desse projeto foi, na perspectiva freiriana, um momento de libertação, de emancipação, sobretudo, no aspecto marxista também, por que não dizer, e na perspectiva da libertação freiriana, de manifestar a sensibilidade tanto do grupo com seu projeto, mas de toda a sociedade que tem a consciência do diálogo que merecíamos ter nesse momento. Só isso, professor. Obrigada, Carlos Augusto. Obrigada, Renata, e obrigada, Rayane. Vamos ouvir a professora Ana. Parabéns, professor Lucival e toda a equipe pelo projeto lindo que vocês vêm desenvolvendo. Assim, eu fiquei impressionada como vocês conseguiram, né? Quando ela começou a falar, eu pensei, meu Deus, como eles se reinventaram. E assim, eu fiquei muito, muito impressionada como vocês conseguiram adequar, né, essa situação e até, assim, na verdade, ampliar, né, as ações ainda do projeto, assim, parabéns mesmo, eu acho que a gente tem que conhecer, assim, a maioria das pessoas só tem aquele preconceito, né, que o indígena, ele não é indígena mais, que ele já está misturado na sociedade, que ele só quer ter os benefícios, então, aquelas falas bem preconceituosas que a gente sabe que, né, que não é assim, como um projeto desse, um momento para eles estarem falando, né, é importante para outras pessoas ouvirem, desenvolverem a empatia, desenvolverem o respeito à cultura deles, né? E assim, nada melhor do que a gente ter empatia quando a gente ouve, né? Quando a gente tem essa oportunidade de estar falando com eles, a sociedade está falando com eles, por um projeto, está ouvindo ele como um projeto como esse que vocês desenvolveram. Então, assim, mais uma vez, eu acho que assim, nessa tertúlia, eu acho que mostrou que a pandemia, com todas as adversidades, as coisas ruins, né, que vieram, mas também a gente se reinventar muitas vezes faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, né, e transforme aquilo que é dificuldade numa coisa muito mais, assim, grandiosa. E o que eu senti nas arquiteturas foi isso, vocês conseguiram se reinventar e transformar esses projetos ainda mais grandiosos do que já vinham sendo, né. Parabéns a vocês pelo trabalho, parabéns ao professor Lucival, também aqui, que com certeza, né, fez esse direcionamento aí muito bem feito. Carlos até colocou muito bem, eu queria ouvir da Renata a questão da experiência para ela, né, como extensionista, de forma que contribuiu para você, Renata. Bom, para mim, eu fui aluna voluntária em 2019, e em 2020, né, eu fui contemplada, né, em ser bolsista, né. Professor, quando eu passei no processo de seleção, o professor perguntou, se você não for bolsista, você quer ser voluntária? Eu disse, com certeza, voluntária serei. Por quê? Porque, assim, eu como paraibana, a pessoa, às vezes, não conhece a sua própria história, não tem uma profundidade na sua própria história, né. E Tabajara, Paraíba, é a nossa história. Para quem é paraibano, a gente precisa conhecer, não é verdade? Então, para mim, o conhecimento é riquíssimo. Então, hoje eu posso dizer que eu conheço, pelo menos um pouco, né? Estou me aprofundando agora um pouco da história tabajara. Ai, que bom, que bom. E qual que é o nome da Rayane? Para mim, esse projeto foi de suma importância. Eu já vinha acompanhando a luta tanto do povo para Tabajara como do povo potiguara, bem antes da pandemia, e agora lançou um desafio projeto, que foi como a gente poderia
fazer esse link, e a gente conseguiu fazer muito bem através das lives, que foi de suma importância para debater ONs temáticas, e para mim foi interessante, como eu não sou paraibana, eu sou cearense, Fortaleza, Ceará, para mim foi importante reconhecer um pouco das minhas origens, porque desde quando eu cheguei aqui na Paraíba, as pessoas ficavam me questionando, você é indígena? Você é indígena? E eu dizia, talvez, não sei, enfim, eu tenho que procurar a minha árvore genealógica, né? E aos poucos eu fui, vamos dizer, me reencontrando, assim, pelo menos aquele alerta, assim, vamos procurar saber de onde é que eu venho. E ter o contato com o povo tabajara e o povo potiguara tem me ajudado bastante nesse sentido, de me aceitar e de procurar saber quem realmente eu sou, enquanto pessoa. Parabéns, pessoal, estou satisfeita. Professora Candice. Bom, gente, muito obrigada a todos, né? Então, antes da gente encerrar, eu vou convidar todo mundo para abrir as câmeras, para a gente se ver, se enxergar, tirar uma foto, guardar esse momento, se conhecer também, algumas pessoas aqui, estou vendo alguns rostos conhecidos. Eu vou tirar aqui uma fotinho nossa, viu? Quem quiser aproveitar também esse momento para registrar, fica à vontade. Alface X. Certo. Então, pessoal, mais uma vez, obrigada. Eu queria agradecer imensamente a professora Ana, dizer que foi um prazer estar com ela aqui como avaliadora. O prazer foi meu. E a cada um de vocês, e ao Edson, que foi o nosso assistente, super pontual e generoso. Eu queria, assim, tecer um comentário final sobre a nossa e-tertúlia, que está nesse campo da cultura. Eu acho que a cultura, ela está muito ligada à nossa existência, aos nossos modos de vida, e a gente observa a diversidade dos projetos, né, entre a arte, a saúde, a história. Eu acho que esse campo da extensão, ele nos dá a oportunidade na universidade de estar dialogando com a comunidade, né, e queria também fazer um apelo, assim, para que a gente possa trabalhar na manutenção desse campo sensível que a cultura nos traz, especialmente agora em que a nossa universidade sofre um ataque à democracia. Então, eu gostaria de estender, né, o meu apoio à ocupação que está tendo na reitoria hoje, e também solicitar a vocês para que a gente possa defender esse espaço que está diretamente ligado à cultura, está diretamente ligado ao nosso futuro, certo? Então, muito obrigada a todos, uma boa tarde, e que possamos nos encontrar sempre que quiserem. Estou lá pelo CCTA, sou coordenadora do curso de licenciatura em dança, e sejam bem-vindos sempre. Até mais. Obrigada. Vamos à luta. Obrigado, um abraço a todos. Abrir o microfone também aqui, Candice, agradecer a apresentação de todos os trabalhos. Eu sou coordenador do projeto EPA, né, que o Matheus e a Kaliane apresentaram. Ontem eu estava de avaliador, exatamente o projeto da professora Ana, né, estava apresentando na área da saúde. Muito bacana, curiosidade aqui nessa troca. E fico muito feliz com o resultado de todos os trabalhos, né, como essa troca ela é muito rica, né, da gente ver todos esses trabalhos sendo apresentados, como isso é importante, a gente trilhar esse caminho da extensão, né, da gente chegar às comunidades. Esse ano, dada essa situação de pandemia, a gente não pôde atuar nas escolas que a gente previu no projeto, mas eu acho que a gente conseguiu, dentro da nossa produção, de certa forma, alcançar o público externo da universidade através das nossas lives, né, que já tem aí mais de centenas de visualizações
no nosso canal, que foi tudo criado esse ano, o primeiro ano do projeto. E vamos fazer esse contato, professora, ver o que a gente pode colaborar nessa ponte aí de animação. Com certeza, já anotei aqui, já estou seguindo no Instagram. Tá joia. E daqui a pouco vamos para a manifestação, tá lá, ó, fazer o Fora Valdinei. Vamos respeitar o nosso voto. Valeu, pessoal. Boa tarde a todos. Valeu, boa tarde. Boa tarde. Edson.